Quando se fala em inimigo da direita, surgem nomes e ideias como Marx, o comunismo, PT, George Soros, entre outros. Mas será que o problema não é algo mais profundo do que isso? Será que a verdade não está oculta diante de nós? Será que a direita também não carrega valores negativos dentro dela? Voltemos um pouco ao passado. Na Idade Média, Deus era o centro do universo e o ser humano apenas refletia a imagem do Criador através de Cristo Jesus, ou seja, o ser humano ocupava um papel de serviço e adoração ao Criador. Tudo era direcionado a Deus, ou seja, vivíamos em uma sociedade teocêntrica, Deus, centro do universo. No final do século XVIII, a Revolução Francesa mudou radicalmente essa visão. O antropocentrismo prevaleceu. O homem ocupou o centro do universo e usurpou o lugar de Deus. A Revolução Francesa, ela provoca uma ruptura entre Deus e o homem. Novas ideias começam a surgir, ideias humanistas, baseadas em Voltaire e Rousseau, e abandona-se a ideia cristã para a sociedade. É claro que, infelizmente, tanto a monarquia quanto o alto clero tiveram a sua responsabilidade na Revolução Francesa. Por que eu digo isso? Não era incomum ouvir falar de reis que mobilizavam todo o seu reino, todas as suas forças para conquistar um outro território, um outro reino, às vezes até de um primo, um irmão, algum parente, destruindo toda a economia do reino. Em relação ao clero, a tradição católica ela afirma que Jesus Cristo ele aparecera algumas vezes para Santa Maria Margarida Alacoque. E ele dissera que seu coração estava sangrando por causa da negligência das almas consagradas. Ou seja, quem são as almas consagradas? Os padres, bispos, religiosos, que estavam negligentes na sua função de sacerdote. E ainda dissera que Jesus pediu que o rei da França consagrasse o país ao seu sagrado coração. E sabemos que o rei não fez isso. Dizem, alguns livros aí até dizem que o rei da França, depois na prisão, consagrou o país. Aí já era tarde demais. O caos já tinha tomado conta da França. E para nós, o que foi a Revolução Francesa? Qual é a ideia que estava embutida nessa revolução? A ideia foi uma mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Ou seja, aquela revolução colocara o homem no centro do universo e não mais Deus. Queriam excluir o Deus cristão e colocar um novo Deus revolucionário. E esse período, ele é chamado de iluminismo. Agora eu te pergunto, Robespierre, que era o líder da revolução, ele, no início da sua vida política, era contra a pena de morte. Tão logo tomou o poder, instituiu a guilhotina. Sabe no que ele se fundamentou? Apenas dizendo que os tempos mudaram. Quando não estava no poder, defendia a liberdade de imprensa. Tão logo tomou o poder, censurou a imprensa. Então, que razão é essa humana? Que, sem fundamentação nenhuma, muda de postura. Esse é o iluminismo que tanto falam? Concomitantemente, várias mudanças políticas, econômicas e sociais aconteciam, como, por exemplo, a Revolução Industrial, fazendo com que a maioria das pessoas migrasse do campo para a cidade, para que, ao invés de trabalharem nas fazendas, trabalhassem nas fábricas. Ademais, o poder econômico era gradualmente transferido da nobreza, que possuía terras e praticava uma economia agrária, para uma nova classe econômica, a burguesia ou os capitalistas, donos das fábricas, juntamente com os banqueiros que as financiavam. Assim, duas novas classes surgiam, o proletariado
a massa de trabalhadores das fábricas e os donos capitalistas, burgueses destas fábricas. Este novo contrato entre burgueses e proletariado, juntamente com as ideias revolucionárias e anticristãs da Revolução Francesa, deram origem ao comunismo. Ou seja, valores como Deus, como autoridade, como ordem, como paraíso cristão no céu, eram rejeitados por uma visão mais humanista. O paraíso cristão não passava de uma farsa, de uma ficção. O correto mesmo era implantar o paraíso comunista na Terra, através dos revolucionários marxistas. E outra coisa muito importante acontecia na Europa. Conforme o poder dos reis, da nobreza, da igreja caía, declinava, um outro poder começava a surgir, que era o poder estatal. Então o Estado ele começava a surgir como uma autoridade suprema. Então cada vez mais as pessoas juravam menos lealdade ao rei, à nobreza, à igreja, e cada vez mais juravam lealdade a esse Estado Supremo. E foi aí que surgiu o fascismo, tanto que o próprio Benito Mussolini, ele exemplificou bem o que era o fascismo. Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Agora veja bem, o fascismo ele deixou de ser uma ideologia aplicável quando Hitler e Mussolini perdem a guerra, e principalmente depois do genocídio praticado por Hitler contra os judeus. Já o comunismo deixa de ser uma ideologia aplicável depois da queda do Muro de Berlim, depois que a União Soviética se desintegra e depois das milhões de mortes causadas pela Revolução Comunista. Então, o que nos resta agora? Qual ideologia nós devemos combater? Porque combater o fascismo e o comunismo é a mesma coisa que cortar a árvore e não cortar a raiz. É curar os sintomas e não curar a doença. Então, por isso que o nosso maior inimigo hoje continua sendo o antropocentrismo, representado pelo liberalismo. Ou seja, o indivíduo ele é livre para escolher o que ele quiser, ele é livre das amarras religiosas, ele é livre de Deus, ele é livre da família, ele é livre da comunidade. Ou seja, você, indivíduo, é mais importante do que tudo. E observe que essa é a mesma ideia que Satanás vendeu para Eva no Jardim do Éden. Ou seja, vocês serão como deuses. Vocês terão todo o conhecimento do bem e do mal. Cabendo a você decidir o que é certo e errado. Portanto, ao nosso ver, hoje o liberalismo é o maior inimigo da direita. E uma das crias do liberalismo é o individualismo, que é o maior câncer da direita. Claro, o indivíduo é importante, o indivíduo tem os seus direitos, tem o seu valor, mas o grupo é mais importante ainda. A família é mais importante que você. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo é mais importante que você. O país é mais importante que você. O indivíduo é importante, mas a sociedade, o grupo é mais importante ainda. Um bom pai, ele cuida dos seus filhos, ele se preocupa mais com os seus filhos, com a sua família, com a sua esposa, do que com ele mesmo. Um bom pastor, um bom padre, um bom líder religioso, ele se preocupa com as almas que estão sob a tutela dele. Os globalistas, eles convenceram a direita de que se preocupar com o grupo é coisa de coletivista marxista, comunista, socialista, que é uma grande mentira. Estado e povo são coisas completamente diferentes, são coisas completamente opostas. Então o exemplo é o povo francês. O povo francês ele passou pela monarquia, ele passou pelo Estado absolutista. Os sistemas de governo passam, mas o povo continua ali. A direita precisa reforçar vínculos, compromissos entre nós. Você já ouviu essa frase? Dividir para conquistar? Divide et impera, em latim. Essa é uma estratégia militar milenar. Povos ou grupos desunidos são facilmente conquistados por povos ou grupos unidos. Gengis Khan, no começo do século XIII,
uniu os povos mongóis, que, posteriormente, conquistaram uma China dividida. Seu neto, Kublai Khan, foi o único estrangeiro a governar toda a China. Os cristãos, finalmente, retomaram toda a Península Ibérica dos muçulmanos, em um evento conhecido como Reconquista. Isso foi facilitado porque os muçulmanos estavam divididos entre vários pequenos reinados, conhecidos como taifas, recebendo seu último golpe na queda de Granada em 1492, o último bastião islâmico na Espanha. Ultimamente, os militares andam muito apreensivos com a fala do Biden em relação à Amazônia. Eles veem essas declarações do Biden sobre a Amazônia como uma possível ameaça à soberania nacional. No debate, Biden afirmou que poderia disponibilizar 20 bilhões de dólares, o equivalente a 113 bilhões de reais, para a proteção da Amazônia, mas concluiu o raciocínio com uma ameaça: parem de destruir a floresta e, se não pararem, então enfrentarão consequências econômicas significativas. Ameaça à soberania nacional é quase que como se fosse uma blasfêmia no mundo militar, correto? Só que eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que uma sociedade completamente contaminada pelo individualismo, você acha que ela vai se preocupar com uma coisa tão longe da realidade, aparentemente, como soberania nacional? Se o país está ruim, pode imigrar, pode sair dele, entendeu? Você só se preocupa com soberania nacional quando você se preocupa com o povo brasileiro, com a nação brasileira. A união faz a força. A divisão traz a queda. Qualquer grupo ou qualquer ideologia que valoriza mais o indivíduo, a menor divisão possível do que o grupo, do que a sociedade, ela está fadada ao fracasso. A derrota será inevitável. O próprio Jesus disse em Marcos 3:24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Quer um exemplo? Veja a direita brasileira. Olavistas brigando com militares, são youtubers de direita brigando por divergências pequenas. Ao invés de lavarem roupa, internamente, não, começa a brigar, começa a discutir, começa a se matar. A direita brasileira é uma direita tola, infantil, que está se autodestruindo. O próprio Bolsonaro, mesmo que ele ganhe em 2022, ele não terá outra escolha a não ser se aliar com o centro, porque não existe direita no Brasil. Não existe nem partido de direita no Brasil. A direita, pouco a pouco, está se sabotando. E é claro que eu falo essas coisas com dor no meu coração. Eu gostaria que esse não tivesse sendo um caminho que a direita estivesse percorrendo. E não apenas o individualismo tem sido uma ideia perniciosa para a direita. O próprio movimento conservador tem sido um fracasso total. O que temos conservado nesses anos? A ideologia conservadora tem tido derrota após derrota. Você sabe por quê? Porque a ideologia conservadora, o movimento conservador, a ideologia conservadora, ela tem a ideia de que temos que conservar e manter as tradições. Ele não procura reverter todo esse declínio moral que os progressistas trouxeram. É como se o progressista estivesse indo em direção ao abismo a 100 km por hora e o conservador é aquele que está indo para o abismo a 20 km por hora e de vez em quando dando umas freadas. Então o fim dos dois é o precipício. Nós já chegamos ao fundo do poço. Não existe nada mais na nossa sociedade que pode ser conservado. Entendeu? Nós precisamos agora reverter todo esse declínio moral, todo esse declínio espiritual, todo esse declínio civilizacional. Como? Indo em direção para Deus, para a família, para os valores patriotas. Esse tem que ser o nosso caminho.
A direita, por muitos anos, viu o Estado como a maior ameaça a ser combatida. O fascismo e o comunismo, duas das ideologias mais opressoras, usavam o Estado como seu instrumento de poder. Um dos grandes influenciadores do movimento libertário e amplamente enaltecido pela direita brasileira é Ludwig von Mises, nascido em 1881 em Leópolis, uma cidade ucraniana que antes era parte do Império Austro-Húngaro. Mises testemunhou os horrores do nazismo e comunismo, virando um grande defensor da liberdade econômica como suporte central para a liberdade individual. Na década de 40, graças ao patrocínio da Fundação Rockefeller, ele se mudou para os Estados Unidos, se tornando professor visitante na Universidade de Nova York e, posteriormente, influenciando profundamente Ronald Reagan e, consequentemente, o Partido Republicano. E o Reagan, ele foi muito influenciado pelo liberalismo, pelo libertarianismo, e ele acabou mudando o foco do movimento conservador para liberdades individuais, menos Estado, enxugar a máquina pública, em detrimento da restauração dos valores e da defesa dos valores de pátria, família, nação, soberania. O Estado virou o maior inimigo da direita e não mais o progressismo desenfreado. O movimento conservador foi alterado profundamente. E hoje em dia, será que o Estado é a nossa maior ameaça? Será que o Estado é a maior ameaça das nossas liberdades individuais? Enquanto a direita americana se preocupava com a ameaça estatal, bilionários como George Soros e grandes corporações gradualmente usurparam o poder nos Estados Unidos através do lobby político. O lobby político ele acontece quando um bilionário ou uma grande corporação financeira decide financiar a campanha de um candidato. Visando o quê? Visando favores no futuro. A realidade nua e crua é essa. E aí eu te pergunto, você acha que o político eleito ele vai atender os anseios, vai governar para o povo que o elegeu ou para os financiadores da sua campanha? Agora, o caso do Donald Trump, por exemplo, é uma exceção. Por quê? Porque ele foi um dos maiores financiadores ele foi o maior financiador da sua campanha. E não menos por isso, ele foi duramente perseguido, a mídia o atacava 24 horas, assim como acontece aqui no Brasil. E o Donald Trump ainda foi, além de ser perseguido e difamado na mídia, ainda foi traído dentro do seu próprio partido. Os Estados Unidos e o povo americano, incluindo os povos das outras nações ocidentais, viraram escravos desta pequena elite de grandes empresários e banqueiros, que não tem nenhum apreço ao povo americano ou qualquer outra nação. O único credo que vale para esta elite global é o globalismo, ou seja, um mundo sem fronteiras e sem identidade peculiar. Para tal, é necessária a destruição de todo o conceito familiar, nação, religião, usando o individualismo para tal fim. Um indivíduo sozinho, sem nenhum vínculo com outras pessoas, é facilmente dominado por esta elite global. Quem mais investe nesse progressismo desenfreado, na sexualização das crianças, na destruição do cristianismo, na destruição dos valores morais, religiosos, éticos, destruição dos valores de soberania, de pátria, de nacionalismo? É uma pequena elite privada. E é esta elite liberal que contaminou e comprou tanto a falsa direita quanto a esquerda. A esquerda ocidental, antes como o Partido dos Democratas nos Estados Unidos e o Labour no Reino Unido, eram partidos primeiramente ligados à classe média trabalhadora, se importavam com o trabalhador médio, eram contra o globalismo e estes tratados de livre comércio internacionais, porque sabiam que as empresas iriam para o exterior, principalmente para a China, deixando a classe trabalhadora desempregada. A direita ocidental, antes como o Partido Republicano e os conservadores no Reino Unido, eram partidos ligados à tradição,
religião, do setor rural e da aristocracia. A esquerda ela abandonou o proletariado, o trabalhador, para focar nessas novas pautas. Pautas do LGBT, do aborto, pautas progressistas de um modo geral, imigração, ou seja, mudança demográfica no país. E do outro lado, a direita, se é assim que podemos chamá-la, foca apenas no PIB, na economia, no dinheiro e menos nas pessoas. Não importa se as famílias estão sendo destruídas, se o número de divórcios está aumentando, uso de drogas aumentando, depressão. O importante é o nosso Deus, PIB crescer 1 ou 2%. Como se ter um carro novo na garagem fosse mais importante do que ter uma família unida e feliz. Mamon virou o Deus desta tal direita praticamente. Então, por óbvio que ter uma economia saudável e crescente, isso faz parte, isso é consequência de pessoas bem estabelecidas. Depois dessas informações, fica claro entender que o nosso maior inimigo, que a nossa maior ameaça é essa elite econômica, financeira, global, que controla quase todas as esferas de poder no Ocidente, ou seja, Estados Unidos, Europa, etc. Porém, não é a primeira vez que a humanidade tenta fazer um sistema único global. O mesmo aconteceu na Torre de Babel. Em Gênesis 11, do 2 ao 4, está escrito assim: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então Deus tinha mandado a humanidade povoar toda a terra e se espalharem. E ao invés disso, eles resolveram construir uma grande cidade e uma grande torre, criando um sistema único humano, unificar toda a humanidade. Soa familiar a essa nova ordem mundial que estão tentando implementar hoje. Essa torre foi uma medida da humanidade, dizendo: e caso Deus queira nos destruir novamente, agora estaremos preparados. Nem mesmo Deus pode nos deter, porque fizemos uma torre que chegasse até os céus. Então estamos salvos. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O plano de Deus foi um sucesso. A tal torre que tanto representaria o poder humano, a glória humana, recebeu o nome de Torre de Babel. Ou seja, Torre da Confusão, porque Babel significa confusão. Então Deus já deu a receita. A melhor forma de vencermos a nova ordem mundial, globalista e encabeçada por essa pequena elite econômica ocidental é dividi-la cada vez mais, usando qual arma? O nacionalismo. Ou seja, cada nação tem que pensar em si própria. O Brasil tem que pensar em si mesmo, a Rússia tem que pensar em si mesma, a China, a Índia, o Irã, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a Argentina. Cada país tem que pensar primeiramente em si mesmo. Essa é a única forma que nós podemos fazer para vencermos essa influência global ocidental maligna. Temos que desenvolver empresas brasileiras no setor automobilístico, químico, eletrônico, militar, enfim, nós temos que ser um país independente economicamente, industrialmente, tecnologicamente, etc. E também desenvolver nossas high-techs brasileiras, plataformas de mídias sociais brasileiras, Facebook brasileiro, YouTube brasileiro, Netflix brasileira. E temos o PatriaBook, que é uma plataforma de mídia social brasileira. E eu digo a vocês, se inscrevam, criem uma conta lá.
temos que entender rápido. Estamos em uma guerra. Em uma guerra temos que usar todas as armas para vencermos o nosso inimigo, usando tanto instrumentos privados e até estatais. Temos que usar a máquina estatal. Veja o exemplo da Polônia. A Polônia cria um tribunal para a liberdade de expressão e passará a multar empresas de mídias sociais que tentam censurar conteúdos dentro da lei. Aí uma parte da direita nessa vai dizer: mas temos que defender a livre iniciativa privada. Você acha que você vai conseguir vencer os globalistas apenas usando a iniciativa privada? Esses caras controlam quase todo o sistema econômico-financeiro. Eles usam todos os instrumentos de poder, seja o Estado, seja a mídia, seja a universidade, não importa. E para vencê-los, temos que fazer o mesmo. A queda do Ocidente e dos conservadores em geral foi causada pela sua super exagerada tolerância. Vai na Rússia e na China. Você acha que um bilionário, que um empresário, ele pode usar o seu próprio dinheiro para ameaçar o país? Caso ele tente fazer isso, no mesmo dia esse cara vai estar na prisão e todos os seus bens vão ser confiscados. No Ocidente não. O cara pode quebrar o país, pode quebrar a nação, pode usar todo o seu dinheiro para o malefício da população local. E no dia seguinte está dando entrevista na Fox News. Nós temos que mudar completamente, incluindo a nossa política externa. Nós temos que ter boas relações com qualquer país que vá nos beneficiar. Temos que pensar no interesse brasileiro. E vou fazer uma crítica construtiva a uma parte da direita, né? Graças a algumas críticas, muitas delas desnecessárias à China, a China está pedindo ao governo russo para começar a plantar soja no país deles, com o objetivo de se livrarem da dependência agrícola dos Estados Unidos e, consequentemente, do Brasil. Claro que isso vai demorar anos, mas o que é 5, 10, 20 anos para um país como a China, que pensa a longo prazo? O Brasil, ao invés de deixar claro que é um fornecedor confiável, continuar alimentando a maior população do mundo e, ao mesmo tempo, pegar esse dinheiro para investir em outras áreas da nossa economia, não. A gente briga com o nosso maior parceiro comercial. E vocês ainda acham que os militares têm que tomar o poder e entregar para essa direita nécia? Eu não estou falando para você vender o seu país para a China, jamais. Tá? O Brasil tem que se preocupar com o Brasil. Eu estou apenas dizendo que nós temos que ser pragmáticos. Temos que saber como negociar, buscando o bem do próprio país, da nossa nação, do Brasil. Chega desse pensamento de colônia, de querer ser liderado pelos Estados Unidos, China ou qualquer outro país. Precisamos tomar o destino da nossa própria nação em nossas mãos. Está na hora de agirmos conforme o slogan de Bolsonaro em 2018, que o fez ser presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.